Eu estou trazendo aqui as declarações do presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, de ontem, porque tem uma notícia de hoje sobre a reação dentro do Supremo a respeito dessas falas. Então aí, juízes erram e precisam responder pelos erros, diz Fachin ao defender código de ética no STF. O presidente da Corte respondeu pergunta da Folha sobre crise de imagem do tribunal. O ministro disse que magistrados estão sujeitos a críticas e às consequências de suas ações. Isso no mundo encantado do Fachin, né? Porque no Brasil não estão sujeitos às consequências de suas ações. Eles se blindam e ninguém consegue fazer nada. Próximo. Trechinho da matéria, ao responder a pergunta sobre a crise de imagem e de confiança, Fachin disse que as críticas, mesmo as mais ácidas, fazem parte da democracia, mas que o STF tem cumprido sua função de resguardar a Constituição. Abro aspas. Parlamentares erram e devem responder pelos seus erros. Gestores públicos erram e devem responder pelos seus erros. Juízes também erram e precisam responder pelos nossos erros, responder às críticas e às consequências das nossas ações e omissões. Fecho aspas. Precisam mesmo, mas não respondem. Não respondem. Inclusive, quando alguma investigação avança, eles, nas palavras do relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, sequestram relatorias. Eu chamo de outro nome, eu chamo o método da relatoria paralela. Mas tem lá atos que seriam questionados para um ministro, no caso o André Mendonça, por exemplo, como foi o da CPI do crime organizado, e o Gilmar Mendes, ele usa um mandado de segurança, uma ação que ele tinha enterrado há 3 anos, que era relativa à CPI da Covid, para anular a quebra de sigilo da empresa do Toffoli, aprovada na CPI. Então eles não respondem, porque qual o caminho? Como que você chega? A Lava Jato parou aí. Foi quando ela chegou no judiciário, junto ali, quando chegou no PSDB, foi o partido que colocou Gilmar Mendes no STF, aí que ela começou a ser desmantelada. Foi nesse momento. E, aliás, muita gente que é colunista, comentarista na imprensa, não fala disso até hoje. Mas eu apontei na raiz. Tem um tweet meu de maio de 2017, apontando. Que chegou no Aécio, chegou no Temer, Gilmar mudou de posição sobre a prisão após condenação em segunda instância. E agora a gente vê isso acontecer de novo, como eu antecipei que iria acontecer. Porque é preciso olhar as verdadeiras razões pelas quais as atitudes estão sendo feitas. E não pegar as declarações e narrativas pelo seu valor de face, como fizeram muitos colunistas ao longo da Lava Jato. Agora não querem reconhecer a ingenuidade passada ou cumplicidade e estão sendo um pouco mais incisivos nesse caso. Próximo print. O ministro Fachin, disse que a relatora do Código de Conduta, a ministra Carmen Lúcia, está trabalhando no anteprojeto que será levado adiante ao plenário para a apreciação. Não é curioso? Parêntese meu, deixa aí na tela, produção. O quanto que a Carmen Lúcia demora para fazer um código de ética? Se pegar lá o código de ética da Suprema Corte Americana ou o Código de Ética da Suprema Corte Alemã, são poucas páginas. É algo muito simples de se fazer. Eu mostrei trechos aqui. Eu já li esses códigos de ética. O da Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive, foi aprovado há poucos anos. E eu tinha escrito um artigo sobre as reclamações que estavam sendo feitas e que levaram à elaboração desse código de ética. O trabalho jornalístico aqui vê o que está acontecendo no mundo na sua raiz, aponta, mostra os paralelos com o Brasil, o que deveria ser feito, e lá nos Estados Unidos foi feito. Aqui está tendo uma grande enrolação. Por que a Carmen Lúcia está demorando tanto? Está esperando passar uma onda de pressão? Ele, Fachin, reconheceu que há resistência interna ao projeto, mas minimizou os impactos das críticas. Bom, a resistência interna, então, está atrasando o trabalho da Carmen Lúcia? O Gilmar está pressionando a Carmen Lúcia a segurar isso? E ela está atendendo? Fachin não tem essa fibra, essa firmeza para trazer à tona o que está realmente acontecendo nos bastidores. Então ficam falas desconectadas da realidade. Inclusive, ele próprio votou pelo encerramento da CPMI e do INSS. Né? Como é que você confia em alguém que está aí defendendo ética, defendendo que os magistrados têm de ser responsabilizados, quando as suas condutas, os seus votos não estão muito conectados com isso, não. E aí ele diz: o processo de discussão é tão importante quanto a sua conclusão. A rigor, nós já começamos a evidenciar interrogações que os fatos geram sobre determinados tipos de eventos aqui ou acolá. Eu vou até pular esse trecho aí, que está muito nebuloso. Próximo. Segundo o ministro, os críticos se dividem em 2 grupos no STF. Há os que consideram as diretrizes adequadas, mas não neste momento.
Que é uma vergonha, né? Você imagina assim, não, é bom ter um código de ética, mas não agora que a gente está sendo criticado aqui pela falta de ética, então vamos deixar isso para depois. Quer dizer, que isso seja dito assim, já é o cúmulo do ridículo, né? E há quem seja contrário a pontos concretos da iniciativa, como a divulgação das palestras realizadas. Vamos chegar a esse ponto. Por exemplo, as palestras devem ser informadas? Sim, diz o Fachin, tá? Estou dando aspas para ele agora. Mas previamente pode gerar algum problema de segurança? Vamos discutir, vamos ver como virá o anteprojeto da ministra Carmen. Fecho aspas. Olha, é óbvio que as palestras de magistrados têm de ser informadas. Isso, inclusive, estava na resolução que eu mostrei aqui num dos vídeos no verão, que foi aprovada no Conselho Nacional de Justiça. Aquela resolução, que teve uma parte de libera geral, e o Supremo aproveitou a parte do libera geral, mas aquela resolução, ela prevê que deve ser informada a palestra, o local, o evento, a data, que isso tudo tem de ser informado. E o que eu mostrei que aconteceu depois? Que o STF disse, o Ricardo Lewandowski declarou isso para uma reportagem do Valor Econômico na época. Ele falou, não, o STF não se submete às resoluções do Conselho Nacional de Justiça, mas ele submete ao bônus. Então eles ampliaram o conceito de magistério para permitir palestra. O Lewandowski, como eu já falei repetidas vezes, fez questão de que se retirasse a obrigação de se revelar o cachê, portanto, abrindo margem para pagamento sigiloso de cachê, para palestra em evento bancado por empresa privada ou banco, que não tem nada a ver com instituição de ensino, com aula, com magistério. Abriu todas essas margens e aproveitou a parte boa para eles. E falou assim, não, em nome da segurança é melhor não revelar cachê, esse é um país pobre, etc. Quer dizer, como se os ministros, ao revelar o cachê, e obviamente já estava prevendo cachês muito altos, né? Eles pudessem ser assaltados. Imagina, os ministros lá em Brasília, com um monte de seguranças e tal, com medo de assalto, porque revelaram o cachê, como se todo mundo não soubesse que a caneta mais poderosa do país tem um dinheiro, tem um salário alto já. Ele já ganha o teto do funcionalismo público. Quer dizer, um cachê a mais vai turbinar uma motivação de assaltante. Essa alegação não tem sentido. A alegação do Fachin tem um pouquinho mais de sentido. Eu não acho que tem que abrir para palestra, tá? Para começar. Mas dentro dessa discussão, já numa condição muito ruim, o mínimo é que tudo seja revelado, mas há uma legitimidade de você revelar apenas depois, porque antes pode gerar algum tipo de problema de segurança e tal. Ok, discutir essa parte. Mas a discussão verdadeira deveria ser lá na origem. Por que magistrados podem dar palestra em evento bancado por empresa que tem interesse na corte? Não deveria poder. Ele fala, as palestras devem ser informadas? Sim, então pelo menos o Fachin está querendo que as palestras sejam informadas. Agora os ministros, quando são questionados pela imprensa, não querem informar nem isso. Nem cachê, nem quem são os patrocinadores, onde deram as palestras, etc. Aí veio a matéria de hoje. Grupo de ministros se irrita com Fachin e fala em presidente do STF desmoralizado. Declaração sobre erros de juízes e código de ética desune tribunal, avaliam magistrados. Ala da corte entende que não há como encerrar o inquérito das fake news em ano eleitoral. Essa matéria assim, é o cúmulo. O que a matéria está reportando, tá? Não estou criticando aqui a notícia em si. É o cúmulo do absurdo. Você tem 5 ministros, como a matéria vai mostrar, e nós temos aqui os suspeitos, claro, que são do centrão do STF, que estão dizendo que o Fachin que está querendo colocar algum tipo de manual de ética para a corte, ele está desunindo, ele está desmoralizado, e ele está querendo anular, terminar, encerrar, é a palavra, o inquérito que está aberto há 7 anos, num ano eleitoral em que vai haver críticas aos ministros do STF. Então eles querem ter essa, é melhor eu não usar a palavra arma, né? Mas eles querem ter essa carta na manga para poder usar contra eventuais críticos, contra eventuais pessoas, inclusive repórteres, mas também políticos, que tragam uma informação inconveniente a respeito deles, porque esse é o histórico do inquérito das fake news, ou auditores fiscais, como os da Receita. Aí vamos ver trechinhos da matéria,
né, sobre a pressão contrária à ética no Supremo. É disso que se trata, né? Então, as declarações lá do Fachin, que falou sobre erros de juiz, irritaram uma ala da corte que reclama de constrangimento público e exposição indevida dos dilemas internos do tribunal. É como se o tribunal fosse uma empresa privada deles. É como se eles tivessem privatizado o Supremo Tribunal Federal. Não é deles. A instituição não é deles. Eles são ocupantes de um cargo num período de tempo de uma instituição que é permanente e que deve ser defendida contra a má conduta dos seus eventuais integrantes nesse período temporal. Passageiros, né? Efêmeros, essas palavras que eu estava buscando. Ao menos 5 ministros têm reagido com frequência e de forma coordenada à agenda de Fachin como presidente e às suas declarações públicas. Eles falam que o Supremo se tornou uma nau à deriva e avaliam que o presidente da corte está desmoralizado, desunindo o tribunal em vez de defender a colegialidade. Tudo isso em meio a uma crise de credibilidade derivada das investigações sobre o Banco Master. Olha só o que eles estão cobrando do Fachin, defender a colegialidade. Não é a colegialidade, é preciso traduzir essa linguagem que tenta disfarçar o corporativismo numa defesa institucional. Corporativismo não é defesa institucional. Corporativismo é defesa grupal, de patota. É uma casta que se estabelece e quer se proteger contra qualquer revelação que seja prejudicial aos seus interesses particulares. Não é da instituição. Então o Fachin está sendo cobrado, como eu coloquei aí no GC, nessa legenda aí para vocês, de ser mais corporativista. O Fachin está sendo acusado, na prática, de ser o traidor do STF Futebol Clube, que foi a expressão utilizada pelo Flávio Dino naquela reunião secreta que acabou vazando. Vamos para o próximo. De acordo com relatos feitos sob reserva por 3 desses magistrados, Fachin quer deixar um legado em defesa da pauta ética, mas ao custo de desgastar os colegas em praça pública. Não é o Fachin que desgasta os colegas. O que desgasta Dias Toffoli é a relação com o Bradesco, com o Banco Master e com a JIF, controladora da JBS, por meio do Resort Itaiaia. Empresas que têm processos na corte, processos dos quais ele participou. O que desgasta o Alexandre de Moraes, sua esposa tem um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master. Os dois serem apontados como usuários de jatinhos de empresa ligada ao dono do Master, Daniel Vorcaro. O Gilmar manobrar, ressuscitar a ação para blindar os dois. É isso que desgasta. Não é o apontamento, mas repare, é muito importante destacar esse trecho, porque é o método que eles utilizam há 10 anos. Eu apontei lá em 2019, a primeira vez que o Toffoli tentou confundir, de propósito, o problema da sua conduta individual ou de uma informação comprometedora a respeito dele com um ataque às instituições. O apelido que ele tinha na Odebrecht é um fato objetivo que precisa ser noticiado. O Marcelo Odebrecht mandava e-mail se referindo ao Toffoli como amigo do meu pai. Ele dizer que a revelação disso é um ataque às instituições é uma tentativa de se blindar contra qualquer informação comprometedora. E eles utilizam esse tipo de mecanismo até hoje. Eles invertem quem é que está desgastando eles. São as suas relações promíscuas que os desgastam com o restante da sociedade. Não é a revelação delas. Isso é algo também que as massas de manobra de grupos populistas precisam entender. Quando a gente aponta o que um político está fazendo da mesma forma e é algo ruim, não adianta atirar no mensageiro. A gente está só expondo aquilo que eles estão fazendo. Surpreendido com as declarações, o grupo afirma que Fachin poderia ter adotado uma estratégia de redução de danos, avisando previamente aos colegas que conversaria com jornalistas especializados na cobertura do Supremo e que, inevitavelmente, perguntas incômodas poderiam surgir. Olha, estão reclamando que faltou ao Fachin a articulação política, combinar com eles, vou falar isso e tal, vai ser meio incômodo, mas eu vou tentar proteger vocês e tal. Como assim o Fachin ousa ou contrariar o centrão do STF? Quem são os 5 suspeitos? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que é a união dos indicados pelo Lula nesse mandato, que
atuaram aí para blindar o Lulinha, encerrando a CPMI do INSS, com o centrão do STF, que está todo enrolado no escândalo Master. Então, fica essa suspeita em razão das condutas nas últimas semanas. Próximo print. Os ministros dizem que Fachin age de boa fé, mas que os efeitos de suas falas acabam enterrando a união que o STF precisa para enfrentar um ano eleitoral intenso. Ou seja, acaba enterrando o corporativismo. E é preciso enterrar, é preciso desunir. Se ele é alguém que está ficando isolado por fazer o certo, olha, que bom para ele. Não estou dizendo que essa interpretação é inteiramente verdadeira, porque eu acho que às vezes o Fachin vacila. Mas que ele é um pouquinho diferente aí desse centrão do STF, em alguns elementos, em algumas condutas, ele e está causando esse desconforto. E aí se fala em que os ataques à corte tendem a se intensificar, quer dizer, a gente tem que se blindar todo mundo aqui, cara. Eles não estão preocupados com o Supremo, estão preocupados com a carreira deles, com a conduta deles, com a condição em que eles vão ficar se formar uma maioria no Senado favorável a um impeachment no Supremo. Se eles perderem, por exemplo, a influência política na escolha do presidente do Senado que senta em cima dos processos de impeachment. É isso que preocupa. Por isso também são contra o encerramento do inquérito das fake news nesse momento. Claro, eles querem poder gerar essa autocensura em todas as pessoas que cogitam publicar uma informação incômoda, cogitam investigar ministros do STF ou os seus familiares. Eles querem que essas pessoas se sintam sob uma pressão de um inquérito das fake news que pode ser utilizado contra elas. Próximo. Enquanto Fachin entende que o mero debate sobre o Código de Ética já tem relevância, a outra ala da corte entende que alimentar essa discussão é ruim e não impacta os reais problemas do judiciário, como notícias de descumprimento da decisão sobre os penduricários. Isso aí é um outro assunto, já comentei rapidamente aqui outro dia, qualquer hora eu volto a ele, mas vou focar, deixa aí, por favor, vou focar naquela parte de que é uma discussão ruim, ó. A outra ala da corte entende que alimentar essa discussão é ruim. Em que lugar do mundo alimentar uma discussão sobre ética é ruim? Eu dei uma palestra agora em Cuiabá, no Mato Grosso, na semana passada, trazendo o histórico do debate sobre a ética. O Aristóteles, por volta do ano 350 a.C., ele escreveu o livro Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. E ele deixou ali um manual de ética. Ninguém pagou 130 milhões de reais para o Aristóteles para fazer e revisar um manual de ética, mas ele deixou para o filho dele e para a humanidade. E dali, inclusive, os estoicos, séculos depois, Sêneca, por exemplo, era contemporâneo de Jesus Cristo, beberam naquela fonte aristotélica e fizeram muitas reflexões importantes para a história da filosofia sobre as virtudes, sobre os hábitos louváveis, né? Que são chamadas as virtudes desde aqueles tempos. E o Aristóteles refletiu sobre a ética há 350 mais 2026, né? 2.376 anos. E o STF agora acha que é ruim discutir sobre a ética. Adam Smith discutiu sobre a ética, a teoria dos sentimentos morais. Tivemos políticos no Brasil, como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, discutindo sobre ética e educação tanto tempo na política. Eu citei outro dia aqui Erasmo de Roterdã também, em séculos passados. Quanta gente na história debateu ética justamente para que houvesse sociedade onde a ética prevalecesse, para que houvesse uma república onde a ética fosse a base, o alicerce para que aquela sociedade se desenvolva. A obra do Adam Smith é a respeito disso. Ele fala que sem a ética, você não tem o resto. Eu falo, sem a moralidade, o resto se corrói. O Adam Smith defendia os 3 P's, né? O respeito aos 3 P's. Pessoa, propriedade e promessa, no sentido justamente de contratos voluntários que precisam ser respeitados. Se você não tem isso, a sociedade tende ao fracasso. E agora os ministros do Centrão do STF falam, é ruim essa discussão, para com isso, não fala isso não. Olha só que ponto chegou. Como o descaramento é tal que eles comentam com os repórteres da imprensa que, não,
Fachin não devia estar falando essas coisas, não. Plantando nota na imprensa para tentar acuar o presidente da corte, fazer ele esquecer essa ideia. Porque eles precisam se proteger, se blindar e atacar os inimigos e desafetos. É muito grave esse momento do país. Por isso que eu estou destacando muito isso no programa de hoje.